É um prazer estar aqui nesse grupo. Me sinto protegido até, né? E então essa minha fala aqui, você é o objetivo. Essa minha fala é assim, eu me senti à vontade para falar aqui, porque quando eu ouço os relatos dos colegas, eu me senti pertencendo a esse grupo, né? E então são duas questões que eu vou falar. Eu nasci numa ilha, né, Ilha de Superagui, aqui no litoral do Paraná, e numa vila chamada Ararapira, na divisa com São Paulo, né, divisa com Cananéia lá. E então toda a minha formação foi numa escola isolada, mista de Ararapira. O Sebastião conhece essa região, né? Como eu me tornei professor, né? Então ser professor para mim era algo distante, não distante negativo. Era professora lá em cima, jamais eu seria um professor, não tinha essa noção, né? Aconteceu de eu vir para cá, para Paranaguá, depois para Curitiba. Para Curitiba eu me aventurei porque eu escutava os colegas falando, vamos para Curitiba, né? Mas eu não sabia por que para Curitiba, não tinha noção de faculdade, nada. Mas enfim, com a minha experiência de escola na década de 60, então eu quando eu cheguei a Curitiba e me envolvi com a educação, por um acaso, substituindo uma colega que ia receber uma bolsa com pesquisa de manguezais, eu sou professor de biologia, né? E então a colega, daí eu substituí, era uma escola cenecista, que por sinal ainda tem em Campo Largo, né? E eu entrei nessa escola, né? E eu até digo, ontem ainda relatei isso, digo que a primeira aula que eu elaborei foi nesse dia, né? Foi nessa primeira, porque eu não tinha noção de como entrar, né? Pensei até as perguntas que poderiam fazer, fiz toda uma preparação, usei até antigamente tinha como que era? Um ficha, né? Anotei ali, só que chegou uma hora na minha aula que eu não sabia mais onde estava aquele papel, né? Mas enfim, eu estudei com a cartilha Caminho Suave, e que ela não foi suave, né? Depois que eu vim para cá, comecei a trabalhar com a educação, e aonde eu tive assim uma outra faculdade, né? E grande formação foi no sindicato mesmo. Então ali que eu comecei a ler os educadores, né? Trabalhar a filosofia da educação. Então foi ali que eu comecei a me libertar, né? E eu fui para São José dos Pinhais em 2002, e eu tive um banho de quinta série, né? E não tinha essa experiência, então foi 3 meses abalado emocionalmente. E então a escola era bem difícil, né? Uma comunidade bem delicada. Eu conversava mais com a diretora, que faltava muito na época por causa de problemas de saúde, então quando ela estava a gente conversava, ela contava da comunidade. Mas enfim, daí na época, eu até no último encontro, estava o professor Geraldo aqui, né, o Geraldo, e eu trabalhei com ele na época. Daí eu lembro que eu falei para ele assim, né, porque a gente conversava legal, eu falei, Geraldo, eu vou abraçar essa criança, né, essa criançada. Mas a minha ideia do abraçar a criançada era mudar a estratégia, porque aquelas estratégias não funcionavam, né? E então essa ideia do abraçar foi pensar a estratégia minha, né? Com base na leitura, né? E as minhas estratégias, elas foram mudadas, né, nesse período, por causa da forma como a educação com base no caminho suave, como eu disse, não foi suave, porque, primeiro, quando o Paulo Freire cita ali, né, depois eu li, Eva viu a uva. Bem, eu não conhecia a uva, eu conhecia Vacupari, Tucum, Brejaúva, né?
então, sabe, e vários outros animais, a fauna ali que eu não sabia, mas a questão pior não era essa, a questão pior é que era uma metodologia de punição, né? Então eu relato até hoje, né, que eu tinha o meu colega do lado, o Durival, a carteira é aquela né, de madeira, era pinho, né? E então o Durival, ele não fez a tarefa e tinha aquela vara, o bambu, né, sabe, que é usado para caniço, né, para pesca. Então a professora batia nele dessa forma, e eu também pegava as sobras, né? Pegava a sobra. Mas era tão terrível que depois usaram uma outra metodologia, uma nova tecnologia, né? Até porque o papel para chegar lá em Ararapira era difícil. Mas chegavam alguns jornais, né, não para ler, para fazer o chapéu de burro. E daí o Durica, o meu amigo, ele já entrava em sala de aula e já colocava chapéu de burro, né? Então, essas coisas veio acumulando e mexe comigo até hoje, né? Quer dizer, você é burro, você tem que colocar isso, né? E depois, tudo era na base da punição, né? Eu, por exemplo, eu fugi 2 vezes da prova, porque quem aplicava a prova era a inspetoria, né? Funcionava assim. Então lá a gente se baseava pelo som, né? Quando chegava um barco, na época, década de 60, início de 70, era motor, né? Aquele motor, barulho de motor bem forte. Então, na hora que chegava, a gente sabia que aquele dia era a prova, a inspetora ia chegar. Gente, a hora que eu escutava o barulho do motor fazendo, não vou produzir o som aqui que vai ser engraçado, né? Mas eu até produzo. Na hora que o motor vai parando e vai encostando no barranco assim, sabe? Eu, fugia de medo, né? Eu fugia, né? Fugi 2 vezes, né? De medo de fazer aquela prova, e era desse jeito, né? Então, o meu relato aqui é a forma da metodologia, da avaliação e dessa punição, né? E daí, com base nas leituras, como eu falei, que eu passo a me libertar em 2002, e até entrar em qualquer sala, se uma direção me pedir, porque a dor era grande, né? Era assim uma educação assim muito dura, né? E ainda eu relato da época da minha mãe, na década de 30, as palmatórias, que vocês já devem ter ouvido falar, mas enfim, eu estou relatando isso para entender essa ideia de se tornar professor, ou educador, né? Ou um profissional da educação, e até eu me apresento com o título, né? Professor, né, sabe? Até eu assino, às vezes, professor Dinancor Cunha Filho, né? Para marcar que realmente eu sou, né? Porque eu não, como eu falei, eu não tinha ideia disso, não, né? Comigo aconteceu por um acaso, né? E com base nisso, esses tempos eu estava numa reunião de direção e eu falei isso, não sei se eles gostaram ou entenderam, né, que nós, no Brasil, nós trabalhamos para reprovar, né? Era tão marcante isso nas décadas passadas, 70, eu usava o meu título de professor de matemática como uma autoridade para punir o indivíduo. E não foi tão longe. Na minha aula de física na universidade, na década de 80, o professor chegou e falou: você está reprovado. Daí eu com aquela, né? Se hoje eu sou assim tímido, imagino naquele período, né? Então, tudo isso me trouxe a ideia, né, que nós precisamos trabalhar para aprovar, tá? Porque trabalhar para aprovar é difícil, né? Você precisa de muitas estratégias de avaliações, né, para chegar nesse nível, né? E, no entanto, ainda a política é essa, se trabalha para reprovar, né? Teve um período que quanto mais você reprovava, aquele professor, aquela professora era o melhor. Bem, depois
durante esses 20 anos que eu estou aqui em São José dos Pinhais, Silveira da Mota, eu venho acompanhando os trabalhos dos colegas na direção, né? Nunca tive nunca me interessei por direção, e na última eleição eu fui convidado para ser diretor, né? E então eu topei a parada, até porque eu estou sempre na escola, né? E topei a parada, e daí eu quero dizer o seguinte, que fizemos uma eleição legal, tivemos uma porcentagem de mais de 80% de aceitação, né, pela comunidade, e hoje eu estou passando por uma situação, né, que até o outro dia escutei o Rui Barbosa, né, falando que ele foi responder processo administrativo. E lá na escola que eu trabalho, faz um ano que eu estou na direção, né, e eu também estou nessa situação, né? Já fui chamado fui convidado para sair da direção, né? Até porque é associado com a terceirização. É claro que esse convite veio porque houve denúncia da escola, né? Porque as minhas colegas, né, que eu pensava que eram colegas, fizeram as denúncias, né? Algumas denúncias no geral bem rasa, até porque na escola lá já teve uma apuração, no financeiro não encontraram nada, que é onde pesa mais os colegas que têm esse, né, conhecimento aí, e foi assustador, porque chega um dia, eu estou em sala de aula de manhã e à noite estou na direção. A chefe de núcleo chega na escola, já começa a fazer uma apuração, o diretor-geral me chama para estar junto lá, daí eu entro na sala, eu que puxei a conversa até com a chefe de núcleo, ela não avançou na conversa, daí eu pedi para sair, né, para voltar para a sala de aula, enfim, fizeram uma apuração, uma varredura, e no dia 7 de novembro, eles chamam para uma reunião, com um relatório, né? Com um relatório apontando aquela resolução desse ano, de abril, né? Eu até anotei aqui, 1393, que fala das atribuições da direção. E as atribuições da direção é controlar o Inglês Paraná, a Redação Paraná, o MATFIC, e a observação da sala de aula é importantíssima, professor. Você não faz essa observação. Então você é insuficiente com suas atribuições. Enfim, o relatório, a conversa que nós tivemos, eu disse assim que tortura, quando você é torturado fisicamente, é naquele local só, sabe? Então você sente dor naquele local, né? E eu nunca tinha passado por essa tortura desse jeito, onde eu estava ali, na verdade eu fui junto, porque eu nem fui convidado, porque eu sou auxiliar, né? Mas pela discussão que eu ouvi é que se derrubar o geral, o auxiliar vai junto. Então, a pessoa relata cada item desse, né? E fala assim, então vocês estão insuficientes, não foi essa palavra, estão insuficientes, então vocês deixam o cargo, né? Ou se continuarem no cargo, nós vamos montar uma comissão paritária para julgar, né? Pela sede e pelo conselho escolar. Só que era interessante, no começo eu não tinha entendido, no dia 7 nós estivemos lá, à tarde eu fui conversar no sindicato, mas eu estava vendo que no Diário Oficial, o Diário Oficial saiu dia 8 de novembro. Quer dizer, independente da nossa resposta de largar a direção ou não, né, já estava lá uma comissão para definir isso. Então, esse foi o convite para sair, né? Talvez até para a terceirização ser executada naquela escola. Então, eu fiz esse relato meu histórico de como me tornei educador,
o professor, né, ou o profissional da educação, trazendo essas questões, né, que hoje eu estou nessa situação, né, ficamos na escola, estamos resistindo, e é claro que isso vai para um processo administrativo, mas o meu ponto principal aqui é que é a segunda vez que eu consigo falar que nós precisamos trabalhar na educação para aprovar e não para reprovar. E que a punição não é estratégia dentro de um sistema de educação. Obrigado. Pessoal, concorda com